Bom dia! A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras. Eu tenho uma mensagem do céu para o seu coração. Hoje vamos falar sobre a história de Ruth. E através dessa história, Deus vai falar fortemente ao seu coração. Eu tenho certeza que a história de Ruth, o que aconteceu na vida desta mulher, vai abençoar a sua vida. Deus vai falar conosco através da história de Ruth. É muito importante que você ouça, assista este vídeo até o final. Ouça cada palavra, pois cada palavra será importante para a sua vida. Assista esse vídeo por completo, ouça toda esta pregação e esta oração. E Deus vai falar com você de forma toda especial. Se você está aqui no canal e ainda não se inscreveu, eu te convido, inscreva-se neste canal para receber mais vídeos de oração. Com certeza será uma bênção para a sua vida, porque juntos somos uma família em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Eu te peço também, é muito importante que você clique no botão gostei. Todos, cliquem em gostei, isso ajuda demais o nosso canal de oração. Digita esta frase aqui nos comentários. A esperança é Jesus. Repetindo, a esperança é Jesus. Por que eu falo de esperança? Porque a história de Ruth é uma história de esperança. É uma história que nos inspira. A história de Ruth é uma história de transformação, de mudança de vida. E para iniciarmos a história de Ruth, é muito importante dizer a você que Deus vai falar com você através dessa poderosa mensagem, dessa mensagem de fé, dessa mensagem de esperança para o seu coração. A Bíblia diz que existia uma mulher chamada Noemi, e ela era casada, e junto com o seu esposo e os seus 2 filhos, eles moravam na terra de Belém. E a Bíblia diz que há uma fome muito grande, e eles saem de Belém, Noemi, seu esposo e os seus 2 filhos, saem de Belém para a terra de Moabe. E lá em Moabe, os 2 filhos de Noemi se casam com 2 mulheres. Uma se chama Orfa e a outra se chama Ruth. Então Ruth, ela entra na história, na vida de Noemi. E descreve-nos a Bíblia que os 3 homens da casa morreram. O esposo de Noemi morreu, o esposo de Orfa morreu e o esposo de Ruth morreu. E ficaram 3 viúvas na casa: Noemi, Orfa e Ruth. Olha só que cenário de calamidade. Porque naquela época, quem trazia a providência financeira para o lar eram os homens. Eram os homens que iam para o trabalho, enquanto as mulheres ficavam em casa com seus afazeres. Os homens iam caçar, iam trabalhar na agricultura, iam trazer a providência para o lar. E agora não existe mais homem no lar. Por quê? Todos morreram. E só ficou Noemi,
e as suas 2 noras. Então, a situação era muito difícil para essas 3 mulheres, 3 viúvas. Então, Noemi toma uma atitude. E a atitude é de voltar para Belém, porque em Belém existia a família do esposo dela. Em Belém, Noemi tinha parentes. Ela chega para suas 2 noras e diz: eu vou voltar para Belém, e vocês voltam para a terra de vocês, que Deus tenha misericórdia de vocês. Orfa decide ir e vai. Porém, Ruth toma uma decisão diferente. Ruth decide ir com a sogra. E ela faz um compromisso com a sogra, Noemi, dizendo que para onde Noemi fosse, ela iria junto. E o Deus de Noemi também seria o Deus dela. E ela faz esse compromisso com Noemi, e as 2 juntas vão para a terra de Belém. E eu fico imaginando a viagem dessas 2 mulheres, essas 2 viúvas. Com certeza foi uma viagem muito triste. As 2 caminhando, e quem sabe o silêncio estava entre elas, porque a vida estava muito triste para essas 2 mulheres. Noemi, podemos considerar, estava muito prejudicada com aquela situação. Por quê? Número 1, o esposo tinha morrido. Número 2, os 2 filhos tinham morrido. É tanto que Noemi, ela pede para ser chamada de Mara, ou seja, uma mulher amarga, porque a vida tinha deixado ela amarga, triste, para baixo. As circunstâncias da vida deixou Noemi muito triste, muito abatida. Porém, Ruth foi um elo muito importante na vida de Noemi. Ruth não desistiu. Ela firmou o compromisso de amizade com a sogra, com Noemi. Ela queria estar com Noemi aonde ela fosse. E ela foi, na fé. Ela foi na fé e na coragem. Eu fico imaginando essas 2 mulheres solitárias, viúvas, abatidas, tristes por causa das circunstâncias da vida. A vida não estava favorecendo essas 2 mulheres. E também a órfã, que resolveu voltar para a sua terra. Porém, Noemi e Ruth vão em destino a Belém. E é em Belém que tudo começa a mudar na vida de Ruth e também de Noemi. Olha só que interessante. Esta família sai de Belém para ir para Moabe. Então, os 3 homens da família morrem e as 3 mulheres, uma volta para a terra natal e as 2, Noemi e Ruth, voltam para Belém. Voltam para o lugar aonde tudo começou. Volta para o lugar da terra natal de Noemi. E chegando em Belém, Ruth vai trabalhar com espigas, catando espigas. Então a vida não estava fácil para Noemi e para Ruth. Mas era em Belém que tudo iria mudar na vida daquelas 2 mulheres. A palavra Belém significa a casa do pão. E esse pão é Jesus, que nos sustenta, que nos alimenta a nossa fé. Elas estavam no lugar certo, no lugar da restauração, no lugar da mudança de vida.
no lugar aonde Deus iria gerar oportunidades para que a vida daquelas duas mulheres fossem modificadas. E quem sabe você está passando por momentos na vida aonde as circunstâncias parecem contrário. Porque na vida de Noemi e de Ruth, tudo estava indo ao contrário. Tudo estava indo não a favor, mas indo contra. Não existia aparentemente mais esperança, mas elas duas se uniram em meio ao caos, em meio às perdas, em meio aos problemas da vida. Noemi e Ruth se uniram, porque a união faz a força, a união faz a diferença. E sogra e nora se unem em um elo de amizade, em busca de uma solução, de uma mudança de vida. E quem sabe você está assim, em busca de uma mudança de vida, em busca de um novo cenário, em busca de uma esperança, de uma mudança de cenário, de uma mudança de hábitos, de uma mudança de história. Quem sabe as circunstâncias da vida não estão sendo favoráveis para você, mas eu venho aqui como mensageiro dos céus, como profeta de Deus, para trazer uma mensagem do céu para o seu coração. Ainda há esperança. A última palavra não vem dos homens, vem de Deus. E assim como Deus transformou a vida de Noemi e de Ruth, Deus também vai transformar a sua vida, porque chegou o tempo da transformação, chegou o tempo da restituição. E lá, nesse trabalho de Ruth, ela conhece um homem que se chama Boaz. Boaz é parente do esposo falecido de Noemi. E ali começa um romance entre eles. Um romance a qual eu acredito que o próprio Deus tinha preparado aquele momento. E o que acontece? Os dois se casam. Os dois se casam e constroem uma família. E olha só que curioso. Noemi e Ruth vai para a terra de Belém. Lá começa uma nova história na vida delas. Ruth conhece Boaz. Eles constroem uma família, se casam. E Ruth é bisavó de Davi, o rei Davi. Davi, que faz parte também da mesma parentela, da mesma geração que veio Jesus. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Salvador, é da mesma linhagem de Ruth. Porque do filho que Ruth teve com Boaz, nasceu toda a geração que veio o nosso mestre Jesus. Olha só a importância de Ruth na história da Bíblia. Ela é bisavó de Davi e Jesus é da mesma descendência de Davi. Então Ruth tem uma importância muito grande na história dos parentes de Jesus Cristo. O que eu entendo com isso é o seguinte, que mesmo que o cenário aparentemente pareça ser um cenário de derrota, um cenário de frustrações, um cenário de lágrimas, um cenário de decepções, Deus é especialista em escrever novas histórias. Deus é especialista em escrever novos começos. E eu venho aqui nesta manhã para te dizer essas palavras proféticas. É tempo de recomeçar. Deus está escrevendo uma nova história para você. As decepções do passado ficarão no passado, porque o que Deus tem contigo é grande, o que Deus tem contigo é surpreendente, e assim como Deus mudou a história de Noemi e de Ruth, Deus vai mudar a sua história também. Agora existe um novo começo, uma nova história para Ruth. Deus mudou a história daquela mulher. Ela se casou com Boaz
e construir uma linda família com Boaz. A situação parecia contrária, mas Deus mudou a história de Ruth e também de Noemi. Na terra do pão, Belém, onde tudo começou, Deus transformou o cenário da vida dessas duas mulheres. Certamente Deus fará na sua vida. Se tudo parece contrário, se tudo parece aparentemente difícil, saiba que o Deus de Ruth, Ele cria circunstâncias, Ele gera oportunidades para te fazer feliz. Ele é o Deus da história e Ele muda a história, Ele muda cenário, Ele muda estações, Ele muda o tempo, porque Ele é o dono do tempo. E esse Deus maravilhoso e poderoso te trouxe aqui nesta manhã para você ouvir estas palavras. O Senhor é o Deus de mudanças e Ele vai mudar a sua história. Então, se você está passando por lutas, não se desespere. O Deus que escreve a história, Ele tem um novo começo. Ele tem bênçãos e vitórias para entregar para você. Tome posse desta palavra em seu coração. Deus é o Deus que muda a história e cenários. Ele é fiel para realizar o impossível e o sobrenatural. Ele é o Senhor que escreve a história. Então somente continue confiando e entregando tudo nas mãos do Senhor, porque Deus cuida de você. Do seu futuro cuida Deus, e Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuidou de Ruth e Noemi em todos aqueles momentos difíceis que elas passaram. Deus mudou a história dessas mulheres e concedeu a vitória e a bênção. Deus mudou a realidade da vida delas. E nesse momento eu quero fazer uma oração por você, para que o Deus que escreve a história possa abençoar a sua vida cada vez mais e mais, direcionando os nossos corações para o objetivo certo, para o caminho certo e para as decisões certas. Porque Ruth tomou uma decisão muito importante. Ela tinha duas decisões para tomar. Uma decisão era voltar para a terra natal e a outra decisão era continuar com Noemi, a sogra dela. E ela tomou a decisão certa, e uma decisão mudou a história da vida dela. Quem sabe se ela tomasse uma decisão contrária, não teria essa história para ser contada. Mas ela tomou a decisão certa. E que Deus possa direcionar o seu coração, que Deus possa direcionar as nossas vidas, para que sempre nós possamos tomar a direção certa e fazer as escolhas certas para vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. Portanto, neste momento, oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, na Tua santa presença aqui estamos nesta manhã, e com a história de Ruth, nós podemos aprender que precisamos tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. E te pedimos que o Senhor venha direcionar os nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, para que nós possamos fazer as escolhas certas na vida. Mesmo que o cenário pareça contrário, mesmo que as circunstâncias digam não, Senhor, direciona os nossos passos, direciona a nossa mente e o nosso coração. Queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda a vencer a cada dia, assim como o Senhor deu a Ruth e a Noemi um novo começo, uma nova história. O Senhor venha iniciar na vida de todos aqueles que me escutam agora um novo começo, um começo de bênção, um começo de vitória, um começo espetacular na Tua presença. Maravilhas sejam realizadas, o impossível venha acontecer.
que milagres, que curas, que transformações, que libertações venham acontecer nas famílias. No nome de Jesus, eu apresento a vida daqueles que estão casados, a vida daqueles que estão noivos, namorando, a vida daqueles que estão solteiros. Que o Senhor abençoe a cada um, até mesmo aqueles que estão viúvos e viúvas, que o Senhor também abençoe, que o Senhor direcione o coração de cada um que me escuta neste momento, na área sentimental. Venha abençoar cada um, Senhor, com bênçãos, com vitórias. Direciona os corações para que encontre o caminho certo e recebam todas as bênçãos que o Senhor reservou para eles. Deus, eu te peço por cada vida nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Apresentamos também a vida financeira. Vem abençoar, vem multiplicar, vem prosperar, vem abrir as portas e conceder a vitória. Apresentamos a vida familiar, Senhor. Vem abençoar as famílias com paz, com saúde, com união, com fé, com amor e com amizade e com esperança no nome de Jesus. Vem abençoar, Senhor, em todas as áreas, na área da saúde, na área sentimental, na área familiar e principalmente na área espiritual. Abençoa com bênçãos vindas dos céus e concede o livramento, protege, guarda, livra, defende, cura, salva, liberta, transforma, levanta o caído, dá força ao cansado. Nós te pedimos, ó querido Deus, tu és o Criador da história e nós colocamos nas tuas mãos tudo que temos, tudo que somos e tudo que seremos. Que o Senhor venha trazer um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de vitória sobre a vida de cada um. Nós oramos com fé, te pedimos com fé, apresentamos a todos os pedidos de oração, por mais simples que seja, que o Senhor venha abençoar. Tu és o Deus de Noemi, tu és o Deus de Ruth, tu és o Deus de Boaz. Nós te pedimos, venha abençoar cada um, no nome de Jesus. Faz o milagre, concede a vitória e tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor reservou e preparou para nós. Com gratidão nós te pedimos e desejar te agradecemos por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida mais e mais, de forma toda especial. Compartilhe esta mensagem, esta oração, para o maior número de pessoas que você puder. Com certeza esta oração vai abençoar a vida de muitas pessoas. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer. E o Deus que mudou a história de Noemi e de Ruth, Ele é fiel para mudar histórias e conceder vitórias. Tome posse desta palavra em seu coração. Você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no seu coração. Tenha um bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.